Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal. Estamos com essa cena absolutamente inusitada aqui. Um Dodge Dart Sedan 1967, um Dodge Dart Sedan 1970. O 67 americano, o 1970 brasileiro. Acho que todo colecionador, a cabeça dele é movido muito pela analogia, né? Então você tem uma coisa, você quer ter uma parecida para ver as diferenças, para ver as semelhanças, né? E a gente vai ver as diferenças e semelhanças desses dois carros. Por mais que tenham 3 anos que os separam, né, ou 2 anos modelo, se você pegasse o modelo americano equivalente, que seria 1969, eu acho que tem muita coisa interessante para mostrar do que tem de parecido, o que tem de diferente, o que tem de melhor, o que tem de pior em cada um deles. Mas esse vídeo tem 2 assuntos, né? Antes disso, antes de mostrar as diferenças de cada carro, eu vou falar sobre uso capião de bens móveis, né? Que é a forma como a gente tem usado para regularizar a documentação desses carros que chegam para a gente na mesma situação que chegou esse Dodge Dart 67, tá? Esse Dodge Dart 67 a gente comprou no já longínquo ano de 2005, na cidade de Brasília. Ele estava anunciado para venda de peças. Por quê? Porque a documentação dele estava perdida, a pessoa que era o último dono deste carro havia falecido e não havia recibo, não tinha nada, o carro não tinha entrado em inventário, né? Então é um beco sem saída em termos de documentação, que as pessoas veem como um beco sem saída, mas que não é um beco sem saída. E a gente vai mostrar isso para vocês nesse vídeo. Mas vamos começar aqui pela cozinha, né? Quero mostrar algumas imagens aqui para vocês. Não são imagens da cozinha, mas são imagens de quando o carro chegou, né? Então esse carro, ele está desde zero no Brasil. Esse carro era da embaixada da Argentina, né? Em Brasília. E esse carro depois foi comprado por uma pessoa física, depois foi abandonado, uma pessoa que comprou, que tinha um outro Dodge, ele tinha um Dodge Dart 70. Então, curiosamente, essa cena que está aqui já se repetia na casa do antigo proprietário desse carro, né? Mas ele não fazia ideia de como regularizar esse carro e a gente acabou comprando ele, tá? Um carro, ele já tinha tomado um banho de tinta num verde sólido, né? Mas aqui, ó, em vários lugares você via o verde metálico por baixo, né? O carro era bem completinho, queimado no sol. Se fosse em qualquer outro estado da federação teria apodrecido muito mais. Mas vocês sabem o quanto o clima de Brasília é seco e isso acabou ajudando a preservar o carro, que nem tinha muito podre, né? Tinha os podres aqui, né? E alguns podres localizados, alguma coisa de assoalho e tal. Não foi um carro que apodreceu muito. Quando a gente comprou esse carro, o objetivo, o grande negócio da nossa coleção são os Dodges nacionais, os Dodges brasileiros, né? Por que a gente comprou esse carro? Porque nessa época, em 2005, ainda não havia possibilidade de importar carros antigos com mais de 30 anos para fins de coleção. Então era a chance que a gente tinha de ter um Dodge Dart da primeira geração, do design original, né? Do Dodge Dart dessa carroceria, porque esse é o primeiro ano dessa carroceria. O Dodge Dart já existia desde 1960, era um carro grande, mas a partir de 62 ele passa a ser um carro compacto, uma carroceria que durou de 62 a 66. Em 67 saiu essa carroceria que a gente gosta tanto, tá? Uma geralzinha neles, vou contar um pouquinho de como é que funciona o processo de uso capião e por que o processo de uso capião vai ser cada vez mais utilizado para quem tem carro antigo. Então tá aqui o Dart 67 americano. Ele é um turquoise metálico, um turquesa metálico. Pra gente, turquesa é uma cor mais azul do que verde, né? Mas esse aqui é mais verde do que azul, né? E do lado dele, o nosso querido, já conhecido, virou até NFT, o nosso Dodge Dart 70 verde imperial brasileiro, né? Primeira coisa que chama atenção de ser igual, esses dois frisos horizontais e as letras Dodge, né? Que estão aqui, os dois frisos horizontais e as letras Dodge. As letras Dodge aqui estão bem no meio. Se você pegar a distância entre o friso de cima e o friso de baixo, as letras Dodge estão bem no centro, né? Se você pegar aqui, as letras Dodge estão na parte superior, mas são as mesmas letras, os mesmos frisos. Mas não vou começar a falar das diferenças do carro agora, vou falar um pouquinho do processo de uso capião.
E por que ele é e vai ser cada vez mais importante aí para quem tem os carros antigos, tá? Na legislação brasileira existe a possibilidade de você fazer o uso capião de bens móveis. Uso capião de imóvel. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, tudo bom? Tá bom, daqui a pouco eu desço lá. Valeu. Bom, continuando aqui. Uso capião de imóvel, as pessoas são mais acostumadas com isso. O cara mora numa terra que não tem registro há muito tempo, entrava com pedido de uso capião. Mas o uso capião de bens móveis é uma coisa que pouca gente conhece, que é uma coisa muito pouco usada, né? Inclusive isso acaba dando muita confusão às vezes nas varas, nos processos, né? E até nas decisões, porque é uma coisa que não é uma coisa comum de ser feita, né? E é por isso que a gente está falando aqui, para que as pessoas conheçam um pouco mais dessa tal. Eu não sou advogado, mas a gente já fez várias ações de uso capião de bens móveis. Foi uma coisa que lá em 2005, quando eu comprei esse carro, eu pesquisei, né? E até um pouco antes disso eu já tinha pesquisado por conta de outros carros em situações análogas, né? E que a gente teve bastante sucesso aí em todas as ações, aliás 100% até hoje, né? Algumas a gente deu alguma patinadinha, teve alguma resposta do juiz que não era exatamente o que a gente quis, a gente recorreu e depois deu certo, mas a gente teve 100% de êxito nessas ações. Não é uma coisa rápida, né? Mas é o que existe de mais garantido e absolutamente dentro da lei, né? Mais dentro da lei do que um processo judicial não existe, né? Então você tem o uso capião de bens móveis, que tem o mesmo princípio do uso capião de bens imóveis, né? Que é você ter a propriedade pela posse, né? E a legislação fala em dois tipos de uso capião de bens móveis: o uso capião ordinário e o extraordinário. O ordinário, no texto da lei, ele fala de uma coisa que dá margem para interpretação, que é quando você tem um justo título, você tem uma documentação do carro. E aí o juiz pode achar que aquele recibo que você tem é um justo título, o outro vai achar que, na verdade, você precisava ter um documento do carro mesmo, seria o justo título. Dá uma margem para interpretação, por isso que a gente sempre vai para o uso capião extraordinário. O uso capião extraordinário, você não precisa de absolutamente nada, você só precisa provar a posse pacífica do bem por 5 anos. Não importa a origem do carro, não importa como você está com esse carro, não importa de onde o carro veio, não importa absolutamente nada disso. Não sou eu que acho, o que está escrito na lei. O que você precisa provar é que nos últimos 5 anos você teve a posse desse carro e foi uma posse pacífica. Ninguém questionou, ninguém reclamou, e aí o juiz te dá a propriedade definitiva e manda os ofícios lá para o Detran para que isso seja cumprido, tá? No caso desse carro aqui, ele era um carro bastante importante para a gente naquele momento, porque a gente tinha uma coleção de Dodges nacionais em formação e seria importante para ilustrar essa coleção de Dodges nacionais, mostrar da onde todos esses carros que a gente tem vieram. Então você pega um LeBaron, um Gran Coupé, um Gran Sedan, você pega um Magnum e tal, todos eles vieram desse carro aqui, ou na versão sedã ou na versão coupé. Nos Estados Unidos ainda houveram 2 outras carrocerias que a gente não teve aqui, que a gente também tem na coleção, quem segue a gente há mais tempo sabe, que é o conversível, né, e o sedã de 2 portas, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Então, como não podia trazer carros com mais de 30 anos para fim de coleção, não existia isso ainda quando a gente comprou esse carro, a gente comprou o carro. E a gente, no ato da compra, já se preparou para o processo de uso capião. Como é que a gente se preparou para o processo de uso capião? Peguei um recibo, né, do vendedor, o recibo do vendedor, e colocamos lá todos os dados do carro, especificação do carro, chassi do carro, placa amarela que o carro tinha na época e tal, o valor que eu paguei, né, ele dando quitação a isso. Ele assina, vai no cartório e reconhece firma no cartório. Por que é importante reconhecer firma no cartório? Que é para provar a data, né? Se você simplesmente assina, o juiz pode questionar, pô, mas você assinou isso ontem, né? Você colocou uma data errada, né? O juiz pode achar que você tenha feito alguma coisa errada nesse sentido e pode não te dar o ganho de causa. Então você data o seu recibo, né? E aí começa a contar 5 anos. Fala, nossa, mas 5...
Bom, retomando aí, a gente filma em 4K nesse sol, uma hora o iPhone trava. Então você fala, pô, mas 5 anos, tal, mas 5 anos passa rápido, né? Quando você tem uma coleção, uma coisa é você ter um carro só, tá naquela pilha de ver o carro pronto para andar com ele. Outra coisa é quando o carro faz parte de uma coleção. É o tempo mais do que suficiente para você fazer uma restauração, para você ir conhecendo o carro, ainda mais um carro que está totalmente desmontado, um carro faltando muitas coisas, né? Então, o que me motivou a fazer esse vídeo hoje é que foi que agora, finalmente, 16 anos depois, o carro está emplacado, né? Com essa maravilha de placa Mercosul, né? Tá emplacadinho, documento no meu nome. E mostrando aí que o uso capião é a alternativa legal, segura, correta para salvar carros, né? Que a burocracia mandaria para a vala dos mortos. Por que cada vez mais vai ser importante o processo de uso capião? Porque hoje os Detrans todos estão passando por um processo de digitalização, que é uma coisa super importante, né? Tudo fácil, né? Óbvio, vocês vão falar um monte de coisa, tô com um problema aqui, tô com assim, a transição é sempre complicada, né? Cadê o recibo? Não tem mais recibo, como é que faz? Como é que não faz, né? Então até você fazer essa transição, mas os Detrans digitais, né, vão ser muito mais fáceis para 95% dos casos, né? Para os casos de carros normais, as pessoas que compram carro, vendem carro, usam o carro como meio de transporte e tal. Porém, contudo, entretanto, todas aquelas exceções, todos aqueles carros que saem do processo normal, num processo cada vez mais digital, você não tem como resolver, né? Então, cada hora, a gente que mexe com carro antigo e que conhece muita gente, que fala muito sobre isso no canal, a gente passa por muitas situações, toda hora vem situações que a gente nunca imaginou, né, de documentação, que faltou isso, voltou aquilo, aconteceu isso, cadastrar, por exemplo, recentemente nós compramos um Neon, único dono, um Neon Sport Coupé, foi importado zero, né, em 1995, e na hora do cadastro, não no documento, em algum formulário lá, em vez de ter o número 2, tinha o número 3, né? Um era número de picape, outro era número de automóvel e tal. Por conta disso, travou-se tudo, não vai mais nem para lá nem para cá, e aí cada vez tem menos gente para você falar. Então são situações que a gente vai ter que judicializar várias situações, né? Tem várias situações que a saída vai ser através da judicialização. É legal? Não, não é legal, porque vai ocupar as varas com coisas que deviam ser resolvidas por procedimentos administrativos. Mas é o que tem, né? Muito melhor do que esse carro ser cortado, como ia ser cortado em 2005. Hoje aqui ele está ilustrando uma coleção, mostrando as semelhanças e as diferenças entre o Dodge Dart Sedan 1967 americano e o Dodge Dart Sedan 1970 brasileiro. Nós já vamos falar de carro de novo. Só para encerrar a burocracia, eu e um amigo, a gente está tentando, né, se estruturar para poder ajudar as pessoas. Tem muita gente que procura a gente, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo. Eu não consigo responder, eu não sou a melhor pessoa para responder. De novo, não sou advogado, eu tenho experiência, porque a gente usou advogados diferentes para fazer essas ações de uso capião que a gente já conseguiu ganhar, né? Mas esse meu amigo advogado, a gente vai tentar se estruturar para poder dar um suporte para as pessoas, realmente no sentido de prestar um serviço, né, e de preservar os carros. Então aguarde, a gente vai falando no canal, é um projeto para os próximos meses, né? Mas que a gente vai atualizando vocês aqui. Vamos falar das diferenças, né? Bom, primeira coisa é o seguinte, não é muito justo a gente comparar o Dodge Dart 67 americano com o Dodge Dart 70 brasileiro, né? O ideal seria a gente comparar um Dodge Dart 69 americano com um 70 brasileiro, para ver as diferenças, né, as coisas que mudaram nessa produção do carro aqui no Brasil. Mas a comparação não deixa de ser justa, porque é o design original, né? O design que saiu da prancheta pela primeira vez para essa carroceria,
era o design que se imaginou para essa carroceria. Então, quando se desenhou essas portas, se desenhou essa inclinação do para-brisa, do vigia, esse capô, essa era a grade que o designer tinha em mente. E aí, nas evoluções, o 68 tem o pisca redondinho e o 69 americano tem a grade exatamente igual ao do nosso 1970, tá? A gente vê várias diferenças aqui em termos de grade. Ó, vamos buscar semelhanças, né? As letras Dodge no capô são exatamente as mesmas e na mesma posição. O para-choque, o nacional, ele tem um espaço para uma placa maior, né? O para-choque do americano tem um espaço bem pequenininho. Você vê como a placa Mercosul sobra para lá e sobra para cá. Uma outra coisa, a gente teve que fazer um furo na placa Mercosul, né? Se a gente não furasse a placa Mercosul aqui, ela ia ficar pendurada aqui, raspando em tudo quanto é lugar, tanto na frente como atrás. Aqui a grade faz uma dobrinha e a lente do pisca também faz essa dobra, né? No 69 americano e no nosso 70, ela vem reta, vem chanfrada e ela não precisa fazer dobra nenhuma. Olhando a lateral, o 67 tem esse friso que pega a linha de cintura do carro, né, de cabo a rabo. Esse aqui é um modelo intermediário e para o sedã é o topo de linha. O Dodge Dart 70, na linha Coupé, ele tem o Standard, o 270 e o GT. Para o sedã ele tem o Standard, né, e o 270. O 270 é o modelo dele. Então o Standard não tem friso nenhum, o 270 tem esse friso na linha de cintura, né? Enquanto o nosso 70 aqui, ele tem esse friso horizontal, paralelo ao chão, né? Na linha lateral do carro. Ainda na lateral, outra coisa que chama muita atenção, todos os Dodges nacionais têm rodas aro 14, enquanto o Dodge Dart americano tem a roda aro 13, tá? Nossa, Badola, roda aro 13, sim, o Dodge Dart era um carro compacto, um carro econômico, o carro mais barato, o menor e mais barato carro da linha Chrysler americana. Enquanto aqui no Brasil, o mesmo carro era um carro de luxo, um carro voltado para pessoas de alto poder aquisitivo. Porém, contudo, entretanto, né, o Dodge Dart 67, ele já tem de fábrica algumas coisas que o Dodge Dart 70 brasileiro não tinham, né? Então esse carro aqui ele tem de fábrica ar-condicionado, o ar-condicionado não está montado. A gente teve um monte de dificuldades na restauração desse carro, então o ar dele está aí, mas não foi montado ainda. Mas tem aqui o adesivo original ainda do AirTemp, né? Air Conditioned by Chrysler Corporation, né? Ele tem direção hidráulica, câmbio automático, né? Enquanto no Brasil essas coisas só passaram a ser disponíveis em 1971, 4 anos depois, né? Então, mesmo sendo um carro barato, um carro econômico, ele tinha esses opcionais todos, né? Essas possibilidades todas que a gente no Brasil não tinha no lançamento, né? Outra coisa muito interessante é quando a gente fala da mecânica, né? De novo, a quem se destinava cada um dos carros. No Brasil, o carro é para pessoa de alto poder aquisitivo, né? E todos os Dodges nacionais tiveram a mesma motorização. O motor Dodge 318, né? 5.2 litros, que saiu aqui do começo ao fim. Esse carro aqui, originalmente, não tinha trava no capô por dentro, ele não tinha aquele cabo que eu puxei, por isso vocês viram que ele está na posição diferente, né? Em vez de estar lá no meio, ele está na pontinha, foi adaptado. Originalmente ele era que nem aqui, mas o brasileiro costumava com frequência, gatunar o carro alheio. Então, esse carro e muitos, né, como o nosso Galaxy 67 também, que não tinham esse sistema de trava com cabo com acionamento interno, tiveram essa adaptação logo no começo da sua vida. Aqui é a grande diferença, né? Se aqui o motor V8, no Brasil, o motor V8 era o padrão, nos Estados Unidos haviam, no ano de lançamento, 3 opções de motor: 6 cilindros, 170 polegadas cúbicas, o 225 polegadas cúbicas e o V8 273.
na carroceria igual do nosso Nacional, o 273 já tinha passado para 318. Esse aqui é o intermediário, né? É o 225. O nosso Dodge Dart Sedan, duas portas, ele tem o motor 170, que é o menorzinho de todos, né? E tá aqui o motor deitado, né? Muita gente fala que era um motor V12 cortado, não é. É um motor 6 cilindros mesmo, e ele é meio deitado para que ele não ficasse tão alto, né? Você não pudesse ter um capô um pouco mais baixo. Uma carburação simples, ele tem um Holley simples aqui. E é uma mecânica aqui adequada para o carro, né? Não tem a mesma graça do V8, não tem o gló do V8, mas puxa o carro com dignidade, né? Agora entrou uma abelha no meu olho. Só, gravar vídeo não é fácil não, viu? Entrou no meu olho e picou. Que beleza. Bom, retomando aqui, né? Então, o motor Slant 6, né? Que é o 6 deitado, ele, apesar de não ser tão legal quanto o V8, ele é um motor que tem uma legião de fãs lá nos Estados Unidos. Ele é um motor conhecido por ser um motor indestrutível. Se não faltar água e óleo, praticamente impossível acabar com esse motor. E existe um mercado de peças para preparação. Então você consegue comprar comando bravo, cabeçote trabalhado, tem uma opção de coisas aí de performance, né, para preparar o Slant 6. E se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver alguns Slant 6 preparados, bem nervosos, tal. Eu nunca vi, né, pessoalmente. Até tenho curiosidade de ver como é que ficaria, né? Mas não é o propósito aqui da nossa coleção. O propósito é tentar salvar os carros como a gente fez nesse carro aqui, tá? Esse carro tem algumas coisinhas ainda faltando, né? Vocês viram quando eu mostrei a placa lá atrás, estão faltando as duas luzes de ré. Faltando aqui a basezinha dos pinos. Faltando um botão aqui do lado. Tem pequenas coisas ainda que que a gente não finalizou. Porque foi uma restauração muito errática, né? Esse carro a gente começou a fazer, tinha uma pessoa que ia montar, abandonou a montagem, foi para um lugar, foi para outro, tiramos de lá, tiramos de cá, né? Então, ó, falta os botões do rádio, uma opção de coisas aí, que agora que ele está documentado, a gente vai melhorando ele, né? A cada mês que passar, né? O motor está bem vigoroso, a gente fez ele, o Paulo que fez esse motor para mim já há muitos anos atrás. Esse motor ficou montado em cima da bancada dele durante muito tempo. Eu lembro que, eu falo, né, que não pode faltar óleo e não pode faltar água, né? Esse aqui ficou sem uma vela, entrou água em um cilindro, né? Então a gente teve que ir na retífica abrir ele para 0,60. Então ele tá bem legal, tá bem espertão. Motor que na Argentina equipou a maior parte dos Dodges argentinos e a maior parte das D100 argentinas também. O pessoal pergunta, se a Chrysler do Brasil tivesse colocado o motor Slant 6 aqui, teria tido mais sucesso? Não sei, talvez não. Até porque não ia ser... O carro não ia ser... Ó, tá sequinho de gasolina, hein? Vocês sabem que a gente deixa os carros com muito pouca gasolina por conta do problema da água, né? Do álcool que tem na gasolina, que acaba estragando os tanques dos carros que ficam parados muito tempo. Então realmente tá acabando, ó, a gasolina, né? Mas pelo menos deu para vocês escutarem o barulhinho dele, né? Alguns detalhes, né? Quando a gente começa a olhar, por exemplo, a porta do Dodge Dart americano, ela aqui é lata, né? Aqui é a forração de porta e aqui tem mais um pedacinho de lata. A do Nacional, ela não faz essa dobra, né? E a forração de porta vem até aqui embaixo. Aqui, ó, tá vendo? Ela não tem aquela dobrinha que aqui na porta tem,
ela vai reta até lá embaixo. Lembrando que essas portas eram estampadas aqui no Brasil. Toda a lataria do Dodge Dart brasileiro era feita aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver um negócio aqui que vamos ver se vai dar para ver legal. Dá uma olhada no eixo traseiro desse carro, né? O diferencial dele. Dá uma olhada no americano. A diferença, né? O Dodge Dart brasileiro, ele é super reforçado, né? Ele tem a suspensão dianteira reforçada, ele tem um eixo traseiro mais robusto, né? Ele tem freios melhores, né? Então, de novo, não é justo comparar um 67 com 70, mas se a gente comparasse um 69 americano com 70 brasileiro, o carro brasileiro é um produto superior. Por mais que ele seja menos completo, né, em termos de robustez, de engenharia, ele é melhor do que o americano. Essa é uma situação que a gente não está muito acostumado, né? Dizer que um produto brasileiro é melhor do que o seu similar americano. Mas de novo, né, por conta do perfil do mercado a que ele se destinava, né? Esse carro era um carro barato, era um carro econômico, né? E era o mais barato da linha Dodge naquele ano. E aqui era o único carro da linha e era o topo de linha e tal. Então realmente ele foi caprichado. A questão do freio é uma questão de cultura automotiva, né? O freio do carro americano nessa época, o que ele faz? Ele trava as rodas para que o carro rabeie, para que o carro... Ele trava as rodas traseiras, a traseira bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. Para quê? Para que você vá perdendo velocidade e bata menos de frente, né? Tenha menos impacto frontal em caso de uma colisão. Já o freio o brasileiro não estava acostumado com isso. Então você vê aquele estilo americano, o cara breca, o carro blá, 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 bate aqui, vai perdendo velocidade e você não tem um impacto frontal tão violento, que é o que é mais fatal para as pessoas. O brasileiro não estava acostumado a isso. Os primeiros Dodge Dart que vieram, uns 68 que a Chrysler trouxe para testes aqui, um dos pilotos morreu no teste, né? Os nossos amigos lá que trabalhavam na Chrysler do Brasil contaram essa história, porque o brasileiro não estava acostumado. O brasileiro estava acostumado com o freio que freava melhor, né? E não ficava rabiando o carro. E aí, por isso, em cima da hora, né, a Chrysler do Brasil pegou os freios do Esplanada, os freios que eram oriundos do Simca, né, e montaram no Dodge Dart. Por isso que o Dodge Dart nacional ele tem furação de roda igual a do Simca e não igual a do Dodge americano. Mas a nossa história fica legal mesmo quando no ano seguinte a Chrysler traz a carroceria coupé e um designer absolutamente genial chamado Celso Lamas faz isso daqui, que é o Dodge Charger brasileiro, né? Mas também não é assunto para este vídeo. Bom, a gente funcionou o Slant Six até a gasolina acabar. Funcionada no 318, né? Vocês estão acostumados, mas nunca é demais, né? Esse carro em específico, ele tem um interior verde, né? Só no modelo 1970 que você tinha essa opção. Depois 71 você não tinha mais. E as cores no interior voltam. Em 74 você tem a opção de caramelo, né? Opa! E depois em 79 você passa a ter a opção de azul. 77 vinho, né? 77, 78 vinho. 79 você passa a ter azul. É mais legal, né? Viva o Dodge brasileiro. Badola, se você acha o nacional mais legal, que tanto esforço para acertar a documentação do americano, né? Porque o americano também é legal. E o mais legal é a gente ter os dois para poder comparar, para ver o que tem de diferente, o que tem de parecido, né? Essa calota do Dodge nacional, ela é uma versão Dodge de uma calota da linha Plymouth. Saiu nos Barracuda 68, em vez de vir Dodge, vem Plymouth e Plymouth. E ela ficou aqui no Brasil em 1970
como um modelo, o design é o mesmo, mas com duas peças cromadas, né? E depois, em 1971, você passou a ter as mesmas calotas, mas já em inox, estampado numa peça única, né? De longe não dá para saber qual é uma, qual é outra. Quando você chega perto, você vê aqui, ó, essa aqui é a calota original, ela tem essa peça cromada que encaixa aqui, né? E essa peça por baixo tem uma outra peça que encaixa aqui. É uma calota mais complexa do que a partir de 71, né? Ó, essas aqui estão todas corretas. É frequente a gente ver Dodge Dart 1970 com a calota do 71. Eu acho que até na época as pessoas começavam a trocar, porque a gente só sabe se é uma ou se é outra baixando para ver, né? E a outra é uma calota mais leve, mais simples, que não enferruja. Bom, então é isso. Queria mostrar esses dois carros. Queria celebrar a documentação desse carro após 16 anos, né? Tem que ter muita paciência, conhecer a legislação, ter muita paciência e ter bons parceiros. A legislação do uso capião é simples, né? Basta pegar e basta fazer, e com o tempo você vai se aprimorando, né? Aprendendo como fazer a inicial, os termos que você usa, os tipos de papéis que normalmente são reconhecidos como prova de posse, né? Mas é um instrumento super importante que a gente cada vez mais vai precisar dele. E os dois dojões verdes aqui, né? Verde Imperial Nacional e o Medium Turquoise americano, motor 318, motor 225, e é isso aí. Pessoal, inscreva-se no canal, não custa nada, incentiva a gente a compartilhar com vocês as coisas que a gente vem fazendo e que vem vivenciando aí já há 32 anos com uma coleção de carros, principalmente de Dodges nacionais. Se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal, você vai ter acesso a vídeos praticamente diários, né, com todos os bastidores do que a gente faz aí, nossa vida automotiva em detalhes, beleza? Então é isso, abraço a todos, até a próxima, valeu!